Olá, amigos. Damos continuidade à nossa série sobre limites. Agora o subtítulo é Ausência de limites. Eileen suspirou. Seu marido Bruce estava tendo um daqueles seus ataques quando ela pisava na bola. Dessa vez, ele estava gritando porque teria de remarcar o encontro com os Billigenses. Eileen tinha esquecido de contratar uma babá para cuidar das crianças até as 4 da tarde. Ela não conseguia entender por que Bruce ficava tão irritado com coisas tão pequenas. Talvez ele precisasse de algum tempo de folga. É isso. Eileen animou-se. Precisamos de umas férias. Ela havia esquecido que eles tinham tirado férias no mês anterior. Eileen tinha pais bastante amorosos, porém indulgentes demais. Não conseguiam repreendê-la de forma alguma. Não a disciplinaram com reprimendas, castigos ou palmadas. Sua família achava que muito amor e perdão a ajudariam a ser adulta quando precisasse ser. Então, sempre que ela caía, sua mãe corria para ajudá-la. Depois que ela bateu o carro da família 3 vezes, seu pai comprou outro só para ela. E quando ela estourou a conta corrente, os pais discretamente depositaram o dinheiro que faltava. Afinal, amar não significa ser paciente, eles diziam. A ausência de limites dos pais de Eileen afetou o desenvolvimento da sua personalidade. Embora fosse esposa, mãe e funcionária amorosa, as pessoas constantemente se decepcionavam com seu modo de vida indisciplinado e despreocupado. Era difícil relacionar-se com ela. Contudo, ela era tão amável que a maioria de seus amigos não queria magoá-la, enfrentando-a. Por isso o problema persistia. A ausência de limites impostos pelos pais é o oposto da hostilidade. Novamente, a disciplina bíblica teria fornecido a estrutura necessária para ajudar Eileen a construir a sua personalidade. Às vezes, a ausência de limites, aliada à ausência de vínculo afetivo, pode resultar em uma pessoa controladora e agressiva. Todos já testemunhamos uma cena de supermercado em que um menino de 4 anos mantém a mãe sob controle absoluto. A mãe pede, implora e ameaça o filho para fazê-lo parar com sua birra. Então, quando chega ao limite da paciência, dá o doce que ele estava pedindo. Mas este é o último, hein? Diz ela, buscando mostrar algum controle. Mas a essa altura, o controle já virou folclore. Agora imagine aquele menino aos 40 anos de idade. O cenário mudou, mas o roteiro é o mesmo. Quando contrariado, ou quando alguém impõe um limite, o mesmo acesso de raiva reaparece. E àquela altura, ele já terá passado mais de 36 anos fazendo o mundo curvar-se aos seus gostos. Seu programa de recuperação precisará ser muito forte e consistente para ter algum efeito. Às vezes, a recuperação só acontece com hospitalizações, divórcio, prisão e doenças. Mas ninguém pode, de fato, fugir da disciplina da vida. Ela sempre vencerá. Sempre acabaremos colhendo o que tivermos semeado. E, quanto mais tarde na vida, mais triste será o quadro, pois os riscos serão maiores. Obviamente, estamos descrevendo pessoas com dificuldade em aceitar limites e ou necessidades alheias. Essas pessoas foram afetadas pela ausência de limites da mesma forma que outras foram prejudicadas pelo excesso de limites muito rígidos. Então, é realmente muito preocupante a criança que tem ausência de limites, e hoje a gente percebe isso acontecendo com frequência. Crianças sendo criadas de uma forma compensatória, evitando algum tipo de
isoladas de algum tipo de sofrimento, por conta de pais separados, porque mudou a configuração da família. Essas crianças estão convivendo apenas com o avô, apenas com a avó, apenas com o pai, apenas com a mãe, apenas com uma parte dessa família. E estes pais que se separaram podem construir uma criança sem limites, porque pensam inconscientemente: ele já sofreu tanto com a separação, eu já o fiz sofrer tanto, e acaba compensando, evitando que essa criança tenha algum tipo de frustração, evitando dizer não para essa criança, evitando construir limites. E quando dá alguma sensação de controle, como diz aqui, ela se sabota, ela estabelece um limite, mas afrouxa o limite. Ela diz: hoje você vai lavar a louça. Mas, quando essa criança não lava a louça, ela vai lá e faz aquilo que ela estabeleceu. Ela vai lá e diz, ela vai lá e lava aquela louça. Ou seja, não estabeleceu nenhum limite. Aquela criança não aprendeu o limite. Ou a criança continua fazendo algo de desagradável e essa mãe ou esse pai só ameaçam: se você continuar fazendo isso, eu irei fazer isso. Se você continuar fazendo isso, eu farei isso com você. Estabelecerei um limite. Você ficará de castigo, ou removerei o videogame de você. E a criança vai lá e faz aquilo novamente. E o pai não cumpre, ou a mãe não cumpre aquele limite. E como diz aqui, virou folclore. A criança não entendeu os limites. A questão é que se essa criança não compreendeu esses limites, a vida vai dar a ela os limites. O policial irá repreendê-la. O chefe no trabalho irá repreender. E como que essa criança irá lidar com isso na fase adulta? Quando a esposa disser não, quando a namorada disser não, não quero mais me relacionar com você, como que ficará a mente dessa criança? No caso desse adulto, terá algum anticorpo para se proteger daquela situação de frustração e do não? Então, o estabelecimento dos limites é extremamente importante. Como diz um ditado: eduque a criança para que você não repreenda o adulto. Porque se você realmente não der os limites para os seus filhos, a sociedade dará. E será muito mais difícil. Então, saia dessa... Se você está tendo essa educação compensatória para com seu filho, entenda que ele precisa disso. E é uma forma de amor e uma forma de proteção. Estabeleça os limites saudáveis. É muito difícil, eu sei, mas é necessário. E se você é uma das crianças que foram criadas sem limites, entenda esses momentos em que a vida está te repreendendo e comece a construir os seus limites. Nunca é tarde, sempre há tempo. Então é isso, e até mais.